para ouvir a voz de Deus, eu tenho que ser imparcial. Uma das coisas que Deus está treinando, Deus não vai fazer nada nessa terra, senão Ele vai contar os seus segredos, né, para os seus servos, os profetas, dizem Amós. Deixa eu tenho aqui. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. Quem são os profetas de Deus nessa hora? Amém. Amém. Existe uma voz, uma chamado de Deus nessa hora, essa voz, amém, profética que nós estamos, que nós queremos ouvir o que Deus está falando. E uma das coisas que Deus faz anos e anos e anos é treinar aqueles homens e mulheres que Deus vai usar nesse tempo do fim, treinar na imparcialidade. Tu não pode ter preferência, nem política, religiosa, eu gosto daquilo, eu não gosto daquilo. Você tem que falar só o que Deus fala. Amém. É um processo de transformação que você tem, de morte e de... Você vai descascando algumas coisas, abrindo mão de outras, porque, no fundo, o que importa, você quer ouvir com precisão e você tem que falar com precisão. Amém? Alguém uma vez disse que um profeta decente, amém, ele tem zero de preconceito, parcialidade, zero de tendência, zero. E leva anos, é uma vida sendo treinado para não ser afetado por nenhuma preferência. Mas você não pode ter preferência, amém. Você não pode ter preferência política. Essa é a razão, porque Deus não vai se mover pelo sistema político. O sistema político vai se provar fracassado ao longo dos anos que estão diante de nós, dos meses diante de nós. Amém? Ele não é a solução. Amém? A economia não é a solução. Então você não pode ajustar, e o que acontece, nós estamos muito envolvidos, amém, com o sistema em si, amém, e você acaba, quando você está muito conectado, você acaba se apegando com coisas outras. A gente não pode ter preferência, amém. Tem que ser um quadro branco, uma folha branca, para Deus falar o que Ele quer falar. Compra o terreno agora. Amém. Não, Deus, não faz sentido, porque agora, amém, nós estamos cercados. Você lembra a história do profeta? Está cercado a cidade. Amém. E muito das nossas orações e intercessões são resistentes a Deus. Deus falou que Ele vai fazer algo e nós estamos resistindo a Ele. Deus diz, eu vou fazer isso. Não, Deus, não pode, Deus. Não, eu repreendo, eu amarro e entorto, o que seja. Amém. O nosso coração ainda tem dentro de nós uma tendência de querer, amém, mexer. Quando você diz, cumpra em mim os teus propósitos, Deus faz o que Deus tem a fazer algo. Amém. Tem momentos onde você ora, que Deus diz que Ele vai fazer algo. E aí, o que Abraão entra em cena e diz, Deus, se tiver algum justo lá a mais, né, 10 justos, 50 justos, tu não vai destruir o Deus que é pura misericórdia e justiça. Eu falei, não. Aí ele está intercedendo, mas Deus vai destruir. Amém. Quantas coisas nós achamos que não vão acontecer? Não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque não, Deus não faria isso comigo, ou qualquer... Como assim? Amém. Deus vai fazer coisas na terra. Ele vem buscar uma noiva gloriosa, amém,
tudo ao nosso redor que não for centrado em Deus vai fracassar. Amém. Então, nós não podemos pregar algo, amém, segundo o nosso interesse. E uma das coisas que tem crescido e se dito, por exemplo, em termos de no quadro político mundial, amém. Se há algo, amém, como eu disse, eu tenho a liberdade de contar para vocês, são a minha casa, amém. Se eu não falar para vocês, vou falar para quem, né? Mas existe uma voz, amém, profética de Deus nessa hora. Por exemplo, que o presidente dos Estados Unidos não vai terminar o seu mandato, ele vai renunciar nos próximos meses. Amém. É assim que, amém. É claro, e que o vice vai assumir a posição. E o vice, que tem essa característica de um grande, amém, jovem líder, amém, presidente, ele vai querer juntar as duas coisas, que ele é religioso também, e vai ter uma figura meio papal, que é um problema sério na Bíblia, que é a pessoa que quer fazer o executivo e o espiritual, ser o profeta e o rei no mesmo. Então, o cenário é complicado. Amém. O resultado disso, isso é algo, amém, como eu disse, são coisas que talvez detalhes nós vamos ver acontecendo, mas os sinais indicam que os sistemas não estão funcionando. Amém. E tem coisas que vão estar diante de nós. Amém. Domingo eu estava comentando o tamanho da dívida do mundo, a dívida americana. Amém. É insustentável essas coisas. Amém. Então, quando se ouve certas coisas, quando Deus fala conosco, e meu irmão, Deus está sentado no trono, Ele é Deus. E nós precisamos olhar mais para cima. Amém? Olhar para Ele. Essa é uma bênção quando nós cantamos. Sabe o que é? Eu levanto a minha voz lá em cima. Eu não sei se vocês já andaram do lado de alguns desses prédios que são altos. Você levanta os olhos, parece que tem que levantar e você fica assim, né? Se você está embaixo, para olhar o topo, você fica assim. Amém? Essa é a nossa postura do adorador. Ele está alto, muito alto, muito alto, muito alto, nosso Deus está. Amém? Ele é alto, elevado, Ele reina, Ele é exaltado. Quando nós cantamos ser exaltado, é porque, meu irmão, não é que Ele não está exaltado, você está declarando, está vendo quão exaltado e altíssimo é o nosso Deus. E essa postura, essa adoração, essa posição de olhar para cima, o trono do nosso Deus está lá nos céus, amém? E você olha para cima quando contempla os céus, a obra de suas mãos, quando você olha, amém? Essa é a tua posição, amém? Que é o homem, amém? Diante da tua grandeza, e você entra na perspectiva de Deus, e aí você pode começar a receber alguma coisa de Deus. Quando você olha e vê a grandeza de Deus e contempla a glória do Senhor, é como se você fica cego, que nem Paulo. O que aconteceu naquele caminho foi algo sobrenatural naquele caminho para Damasco, que mudou a história daquele homem. E, meus irmãos, tudo no reino de Deus é uma obra divina, não é nossa, depende de um coração. Então, o que Deus está pedindo de nós é essa rendição a Ele. Ele é grande, amém. É necessário, você começa essa jornada de fé sabendo que Ele é Deus. Amém. E nós precisamos, amém, quando você canta, quando você olha, busca oportunidades, amém, olha, amém, vê Deus movendo o teu coração para cima. Amém. Levanta os teus olhos, amém. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, amém, pensai nas coisas lá do alto. Jesus teve que lidar com Pedro, porque ele disse, tu está pensando com as coisas daqui de baixo, arreda Satanás, essa realidade que nós vivemos aqui, ela nos suga, amém. Nós somos assentados nos lugares celestiais com Cristo. E, meu irmão, é só dessa perspectiva que o Espírito Santo de Deus faz, é isso que a palavra de Deus faz, amém. É isso que Deus faz em nós agora, quando a voz de Deus está sendo falada. Amém, algo acontece no teu coração e, amém. Como invocarão se não há quem pregue? Amém. Amém? Então, por que você fica exposto à pregação? Porque algo
entra no teu coração pelo Espírito de Deus, se você tiver com o coração aberto. E essa é a tua abertura à voz de Deus, que é o que é preciso, porque a palavra de Deus funciona por si só. Amém. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sentados muitas vezes no nosso eu sei tudo, eu sei como é que é, e nós estamos analisando a palavra do pastor, depois assim, eu concordo, mas eu já li também, taraná. E aí você vê, tem que ter fé, e você usa o teu joguinho como for, como a gente aprende, a religião ensina, quando na verdade pouco é necessário. O que precisa é simplesmente o seguinte: eu não posso, eu não consigo, nada dos meus 5 sentidos pode me levar até Deus. Então o que você faz? Deus está procurando o coração, você entrega o teu coração. Puf! Deus, fala comigo, sem reserva, Deus. Amém. Confia nele, abre teu coração. E é quando a palavra de Deus, pelo Espírito, entra no teu coração, deixa ela trabalhar, ela vai trabalhar sozinha. Amém. Você não precisa fazer nada, você simplesmente não atrapalha. Você vai ver Deus, quando o Espírito de Deus se move em mim. O grande problema não é que a gente não sabe, não quer, porque nós temos resistência, nós seguramos, nós temos outras coisas, nosso coração está dividido. Amém. Nós aprendemos a administrar comportamento e não ter uma mudança de coração. As pessoas administram comportamento, elas falam diferente, elas soam espiritual, elas tentam perdoar, não, graças a Deus, muda o vocabulário, mas não, Deus está procurando uma mudança radical de coração. Amém. E meu irmão, coração só se muda na presença do Mestre. Amém. Quando você, diante dele, com o coração humilde, ali o nosso coração, o véu cai. Amém. Então, qualquer coisa que nós estamos fazendo, lendo, estudando, o que seja, fazendo a nossa coisa, não, eu tenho meu caminho a Deus sozinho. Amém. Nós estamos dando voltinha só. Nós precisamos sentar aos pés de Cristo. Nós precisamos ouvir a pregação do Evangelho. Ele é rico para com todos os que o invocam. O nosso Deus tem o céu aberto disponível para aqueles que invocam o nome dele. Você precisa usar a tua voz em direção a ele. Amém? Só que como você vai invocar aquele a quem não ouviram falar? Como você vai ouvir falar se não há quem pregue? Como crerão? E você vai toda a lista. E aí ele fala assim: fé vem pela pregação. É a pregação de Cristo, a pregação de Cristo. Amém? A palavra de Deus ungida. Então, cada vez que... Essa é a razão, porque Deus precisa restaurar. Tem coisas, Deus precisa fazer uma obra profunda, restaurar a pregação de culto. Amém? Para que a pregação seja ouvida de fé, corações sejam rendidos, e aí nós comecemos a operar da única maneira que Deus tem para operar. Prega em fé, fala em fé, move em fé, recebe em fé, fala em fé, pensa Deus. Amém? Para isso, você tem que falar o que Deus está falando. É como se... Quem irá por nós? Deus. Quem vai falar o que eu estou falando? Amém. É o que diz Isaías 6. Quem vai falar igual o céu fala? Amém. Quando você ora, que o teu reino venha, a vontade de Deus. Quem vai falar? Quem vai falar o que Deus está falando? Quem vai pensar o que Deus está pensando? Quem vai agir como Deus quer? Quem vai obedecer? Deus está esperando. Quem irá por nós? Quem vai me representar na terra? E você só pode representar alguém, representante do fulano de tal. Você tem que conhecer esse alguém, você testemunha dele. Então nós precisamos estar diante de Deus, ouvir o que ele tem a dizer e falar exatamente o que ele tem a fazer e a falar. Amém? Então, uma das coisas importantes nesse assunto de fé, fé é a fé de Deus. Amém? É a maneira de Deus operar, é algo de Deus que você tem que receber de Deus. Amém? Não é blá, 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 não é fala, não é repetição, não é confessionário, não é... algo precisa entrar no teu coração. E uma das coisas que nós vamos perceber, a palavra de Deus vai entrando no nosso coração
com o coração aberto, e você com a fome, e vai entrando pelo Espírito de Deus, ele vai bater no teu coração e vai começar a transbordar. E a tua voz vai carregar, amém, a palavra de Deus. Então, a gente pode até dizer que é um processo muito natural, normal, porque é uma coisa de Deus. Não vem de nós, é algo glorioso. Então, fé, meu irmão, e esse é um pouco do tom que eu queria trazer nessa noite. Fé, ela tem uma voz, amém. Ela tem que sair som, tem que sair. Amém? Algo tem que. Se você está crendo em algo, você está falando sobre isso, você está movendo nessa direção. Amém? Então, que Deus nos ajude, amém? Nesse momento. Então, quem há de ir é como você ouve. Eu vou. Qual é a primeira coisa que Deus faz? Como é que eu vou falar algo de Deus? Porque os meus lábios são impuros. Amém? Eu habito num povo de impuros lábios, a iniquidade, ele está falando da iniquidade. Nós estamos rodeados de pessoas e de gente, e nós mesmos, que falam o que Deus não está falando. Amém? Que faz o que Deus não está falando. É só isso. Isso é iniquidade, isso é isso que Deus está tocando. Porque nós estamos pensando diferente do que Deus pensa. Amém? E aí entra, nós precisamos, amém, carregar a nossa vida com a palavra de Deus e desligar as outras influências. Amém? E abrir o nosso coração para a influência do Espírito de Deus. Então, olha o que Deus fala para Daniel. Por causa das tuas palavras eu me movi, eu vim. Amém? Amém. Deus vai mover por causa das tuas palavras. Amém. Ou Deus não vai mover por causa das tuas palavras. Amém. Então, fé é necessário. Amém? Nós já sabemos. Mas não é assim, pastor, eu tenho a minha fé. Meu irmão, a tua fé tem que se expressar em palavras. Amém. Tua fé tem que se expressar em palavras. Você tem que falar, alguém vai medir. Como é que você mede a palavra, o que sai da tua boca? Você vai medir o que você crê. Amém. Porque o que nós cremos é o que está saindo da nossa boca. Ou seja, amém, nós precisamos levar a sério, porque Deus, como é que você, vamos dizer, que tipo de coisa você está saindo da tua boca, porque nós somos rodeados de montanhas e desafios, amém? Então, pastor, mas eu não sinto, hoje eu não estou afim. Bom, amém? Ok, amém. Ninguém precisa mover montanhas, nem ter uma vida de vitória, nem ser abençoado, amém? É uma escolha. Agora, se você quiser experimentar o que Deus é capaz de fazer na tua vida, você vai ter que mudar o jeito de falar. Amém. Você vai ter que mudar o jeito de falar, você vai ter que falar coisas. Amém. Você vai ter que falar a vontade de Deus. Amém. A montanha, ela só ouve Deus, ela não ouve você. Amém. A enfermidade, amém. O que você quer. Amém. A resposta de oração, a terra prometida, ela obedece à voz de Deus. Então você tem que falar o que Deus está falando. Amém. Amém? Então, fé ora, fé canta, fé fala, amém? Fé declara, fé fala, amém? O que Deus está falando. Fé tem que falar, amém? Nós precisamos crescer nesse conceito, nós precisamos ser imparciais, amém? Nós precisamos ser capazes de não ter tendência, preferência, amém? Uma coisa é ter um desejo no coração, amém? Outra coisa é você dizer, é você analisar o mundo, eu gosto disso, eu prefiro aquilo, eu acho assim, amém? Como você vai profetizar no campo político se você contribui para o partido e tal, amém? Amém? Da onde que você vai profetizar? Amém? Tipo assim, nós estamos incentivando, nós estamos dando dinheiro lá, esse partido aí é de Deus, ok. Aí Deus manda profetizar algo, falar uma coisa e você, amém, não pode, amém. Porque você estava almoçando com a pessoa ontem, né? Amém.
Mas nós estamos misturando o reino de Deus, ele vem de cima para baixo, ele não importa, amém, todos os clubes e tudo que nós fizemos nessa terra, amém, o reino de Deus é a vontade de Deus, é isso que você ora, o que Deus tem a falar, amém. E você tem que ser capaz de falar algo, amém. Nas piores situações, você tem que ser capaz de falar algo para o teu filho, amém. Amém. Você precisa ser capaz de falar. Amém? A voz de Deus. E meu irmão, fé não é falatório, ok? Onde você fala, repete, blá, 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 blá. Amém. Você precisa ter uma palavra de Deus dentro de você, dando suporte para o que você está falando. Tem que estar lá dentro de você, algo entrou e algo crê que está dando suporte para você falar o que você está falando. Por isso que muita coisa é palavra vazia, ela não carrega poder. A autoridade está na palavra de Deus, que está no teu coração. Amém. Então, em resumo, nós precisamos nós precisamos ler nossas Bíblias, nós precisamos meditar nas Escrituras, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar debaixo da pregação do Evangelho. Glória a Deus. Amém? Então, Jesus veio a nós para mostrar, ele viveu algo, ele estava mostrando para nós o tipo de vida que ele estava oferecendo. Então, nós temos que olhar o que Jesus estava fazendo, o que é necessário nessa hora, e que tipo de vida ele estava nos mostrando. Mas esse é o tipo de vida que Deus tem para nos oferecer e que é necessário e que Ele quer que nós vivamos, para que os planos dele se manifestem nessa terra. Amém? Nós estamos querendo ver o reino dele. Amém? Nós somos discípulos de Cristo. Amém? Então nós somos treinados. E nós precisamos ser treinados como os discípulos foram. Eles andavam com o verbo de Deus, com a palavra de Deus. Imagina o que Jesus falava. Amém? Imagina o que Jesus abria. Palavras que, amém, estavam forjando aqueles homens. Amém? Ninguém imaginava que tipo de vida cada um deles teriam. O estrago ou o efeito que eles tiveram no mundo, eles estavam ali intensamente convivendo com o verbo de Deus. Amém? Com o Espírito que ele carregava. Então, por isso eu creio, meus irmãos, que esse texto que Deus nos deu, carrega ele, decora ele, guarda ele, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, 2 Timóteo 2:1. Amém. Cresce nessa tua união com ele, no que ele carrega. Lembra? Quando Jesus chegou até nós, eu fico impressionado, amém, que ele tinha 12 anos, ele estava discutindo com os teólogos, os rabinos no templo, e os rabinos, os teólogos, os líderes estavam admirados com a inteligência de Jesus. Ele tinha 12 anos. Amém. Amém. Isso é para ti, meu irmão. Amém. E nós precisamos parar de ficar admirados com o que Jesus fazia e querer ser assim, Deus, amém, e ser desafiado e dizer assim, Deus, eu tenho ainda alguns anos pela frente. Amém. Que Deus quebre em nós, amém, esse senso de, amém, graças a Deus, de assistir e dizer assim, Deus, me move, amém, para mais perto. 12 anos de idade. E a Bíblia fala que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça. E a graça de Deus estava sobre ele. Tinha algo que ele crescia na graça de Deus. E aí nós oramos no final das reuniões, dizia assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. Amém? O que é isso, meu irmão? Não é um cumprimento de final do dia, tipo assim, tchau. Amém? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te abençoe. Meu irmão, nós precisamos dessa, amém? Algo está sendo repartido para nós, amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que andou entre nós, amém, sem pecado, e venceu essa graça que está disponível, que você tenha essa graça sobrenatural para viver, amém, para o resto da tua vida, nessa força, nessa graça de Deus, é a unção que Ele carrega. Então agora, o que acontece?
nós estamos sendo fortalecidos na graça que está em Cristo Jesus. Amém. E nós também podemos crescer em graça e favor. Amém. Nessa dimensão, crescer. Amém. Na força do Senhor. Talvez, meu irmão, você não precisa andar sobre as águas. Ok, eu entendo. Amém. Mas tem alguma coisa. Amém. Maria não andou sobre as águas, mas ela gerou uma criança do nada. Amém? Não é do nada, é do céu. Amém? Do nada nosso aqui, porque aqui amém. Então, meu irmão, não fica dizendo assim, mas eu caminhar sobre as águas. Meu irmão, amém. O que você precisa experimentar, você tem que olhar para você, eu preciso algo sobrenatural para mim. Amém? Não, pastor, eu não sinto que eu fui chamado a caminhar sobre as águas. Amém. Creia em Deus. Amém. Analisa, transforma caminhar sobre as águas, é o poder de Deus e a capacidade de fazer uma coisa para você. Dizer assim, Deus, traduzindo, Deus, o que significa para mim algo sobrenatural? Amém. Para mim, eu não vou andar sobre as águas. Amém. Talvez eu não precise fazer isso, talvez eu não precise fazer aquilo, mas, amém. Que Deus se mova no nosso coração. Amém. E nós estamos batendo nessa tecla, a palavra de Deus e o Espírito de Deus tem que estar dentro de nós, continuamente. Amém. Amém. Então, alguns pontos eu gostaria de destacar nessa noite. Esse ponto que eu vou repetir de novo. É uma fé que vem. Fé vem. É um presente de Deus, é algo de Deus, é uma fé de Deus, não é algo que origina em você. Amém. Então, o que acontece? Pastor, eu preciso de fé para resolver esse problema. Então você vai ter que ir até Jesus, porque fé vem através dele. Amém? Então, eu preciso de fé, pastor, para lidar com esse problema, eu estou com um problema sério. E você não lê a Bíblia, amém. Amém. Fé vem por meio dele. Não tem outro lugar para ir. Fé vem, ele é o autor, o consumador da fé. Ele. Nós precisamos achar Jesus no meio dessa situação, agarrar ele, fazer que nem Zaqueu, sobe no monte, faz o que for, fica perto e não larga mais. Amém? Porque fé vem através dele, anda com ele. Amém? Corre a tua carreira olhando para ele, sempre. Porque tudo o que você precisar vem dele. Fé vem através de Jesus. Lembra que os discípulos falaram assim, a fé que vem através de Jesus deu a este vida. O paralítico na porta formosa. Então, o que você quer? Deus, eu preciso de fé. Amém. Nós precisamos crescer. Onde está a fé de vocês? Fé. Amém. O que você precisa? Amém. Anda mais perto de Jesus. Amém. Esse é o nosso desejo nesses 2 meses. Amém. Dá a oportunidade a você. O que você está fazendo aqui é ouvir a voz do Mestre. Amém. A palavra de Deus, a pregação. Como você vai crer se ninguém fala para você? Amém. Amém. Você não pode mais dizer agora, alguém está falando para você. Amém? Amém? Ele é rico para com todos os que invocam a Ele. Mas aí a pergunta é, como eu vou invocar se eu não ouvi falar dEle? Eu não sei o que eu posso, eu não sei o que tenho direito, eu não sei como se faz. Amém? E aí você vai indo. Como você vai fazer tudo? E tudo inicia na pregação do Evangelho. Amém. Que nós temos desdenhado muito. Amém. Amém. Medita dia e noite, enche o teu coração. Desliga as outras vozes, apaga o resto. Amém. Porque nenhuma outra voz, nenhuma outra coisa que você está distraído vai agregar nada na tua vida, muito pelo contrário, vai te distrair da presença de Deus e vai tirar a roubar da tua vida. Deus agrega, multiplica, transforma e te faz feliz, amém? Te prospera, amém? Quando chegar no final da tua jornada, você vai dizer assim, amém. Você vai chegar diante de Deus e você vai olhar o que você fez através de Jesus vai permanecer para a eternidade. Então, nós precisamos passar dessa parte de a gente ainda... Nós estamos ainda com muita resistência.
Nós estamos vivendo, meu irmão, nós estamos vivendo num mundo sob o comando das trevas que está de manhã e de tarde, de noite, amém, tentando roubar a semente da palavra de Deus no nosso coração. 24 horas em tudo que faz, amém, mídia e todas as coisas, televisão, conversas, grupos e tudo, onde você olha para a economia, onde você olha para o teu bolso, você olha para a tua carreira, você olha para os teus colegas, você olha para o sistema, você olha por tudo, você olha para o entretenimento, você vai em qualquer lugar. Tudo é montado para tirar fé do teu coração e a semente de Deus. Amém. Por isso você começa em Deus sempre. Amém. Você pode viver nesse mundo, mas tenha certeza que nós não somos desse mundo. Amém. Então, muito do que Deus quer fazer é transformar o nosso coração. E, meu irmão, não é administrar comportamento. Amém. Que isso é externo, é algo profundo que vem, que só Jesus é capaz de fazer. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu digo amém para mim mesmo. Amém. Porque eu preciso ouvir isso também. Amém. É como se você ouve isso e você diz assim, amém. Essa é a palavra de Deus para nós. Nós precisamos ser encorajados. Amém. Quanto mais você fala, mais Deus, é como se Deus se renova, é uma fonte a jorrar. Amém. É que nem com qualquer, amém, riacho, você põe para correr, ele começa a correr. Se você para de correr, ele fica o mar morto lá. Amém. Amém? Então, graças a Deus, amém, nós somos discípulos de Jesus. Então, o que é importante você marcar é que você precisa crer. Se você está crendo em alguma coisa, você deve estar falando sobre essa coisa em fé. Amém. Crer, ele tem que... Eu queria, esse é meu tópico nessa noite, esse componente de falar algo. Amém. Se você está crendo, pastor, eu estou crendo em algo, eu não estou vendo o que tu está falando, tu está mostrando que tu não está crendo no que tu está falando. Amém. É uma benção. Amém. Lá em casa é assim, eu sou... Amém. Eles amém, filhos de pastor, família de pastor, tem prós e contras. Eu acho que só tem prós. Mas eles têm discipulado 24 horas. Assim, nós estamos orando sobre esse assunto e você só... Como assim? Amém. Se não vai falar fé, zíper. É assim mesmo. Ah, pastor, que ditador? Não, a gente fala num tom legal, brincadeira. Mas é assim que é. Tem que ser. Meu irmão, nós não podemos nos rodear. Você não pode criar um ambiente de incredulidade no teu coração, onde as pessoas começam. Amém. E é essa a razão, nós temos que controlar a nossa casa, a nossa casa. Aí, pessoal, nós vamos fazer um compromisso aqui, nós vamos falar a fé, nós vamos cuidar um pouco, amém? Isso se chama, você consagra. Então, aproveita esse tempo para consagrar o tempo. Senhor, faz um propósito, eu dou 2 meses, amém, eu vou jejuar, eu vou cuidar, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou fazer. É isso que nós vamos fazer, amém? Não é só, amém, mais um culto para trabalhar a tua agenda, amém? Ele é um contexto todo que Deus quer fazer, Ele quer encher o nosso coração, e nós estamos abrindo mais o coração, e para Deus encher, coisas têm que sair. Você tem que... Amém. E aí a gente fala assim, mas a gente tem alguns sacrifícios que a gente tem que fazer. Amém? Glória a Deus. Amém. Porque são as coisas que a gente sacrifica que tem valor para nós, e que você sabe. Amém. A Bíblia fala de Jesus que Ele não fez caso da ignomínia, Ele não fez caso da vergonha, amém, de passar o que passar e ouvir o que falou, porque Ele enxergava algo na frente. Amém. E nós precisamos passar pelo fato de que, é complicado, tem isso, as pessoas não entendem. Meu irmão, fé faz você mover olhando lá para cima. Amém. Tem um versículo, eu vou abrir esse, em Hebreus 11. Tem vários versículos bons. Hebreus 11. Eu não posso passar na rua e ver alguém xingando meio mundo e falando um monte de asneira, praguejando, amaldiçoando Deus,
A voz é dele. Mas eu posso botar ordem na minha. Amém? A gente começa usando a nossa. Amém? É algo fundamental. Se você quiser ver Deus fazer alguma coisa sobrenatural diferente, você vai ter que mudar a tua maneira de falar. Mas se não... Hebreus 11 diz assim: esse texto, esse capítulo de Hebreus 11 fala da galeria da fé desses homens, que a ênfase que ele diz, ele fala assim: essas pessoas fizeram algo como se eles estivessem vendo algo ali na frente. Os olhos deles estavam sendo de tal maneira impactados por quem Deus era e o que Deus promete, que a vida nessa terra fica mais fácil quando você olha para a eternidade, olha para Deus e olha para quem Deus é. Amém. Amém? E eles disseram assim, essas pessoas, amém, fizeram 500 coisas. Versículo 14, eu queria destacar, diz assim: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Versículo 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, a celestial. E Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Então, o que ele está dizendo? Tem pessoas que falam de um outro planeta. Amém. Ele fala assim, graças a Deus, amém, de você poder primeiro falar sobre isso e ouvir alguém falar de outro planeta. Amém. É uma benção. Amém. Alguém está em outro lugar. Amém. Pessoas de fé, elas falam coisas que não fazem sentido para quem está nessa hoje. Amém. E essas pessoas fizeram o que fizeram porque eles estavam olhando. A Bíblia fala de Moisés. Moisés, ele preferiu passar vergonha e sofrer o que ele sofreu no Egito, porque ele contemplava o galardão. Amém. Você enxerga. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: porque os que falam deste modo, ou seja, a nossa maneira de falar mostra onde você olha, o que você está indo e o que você está crendo e qual a prioridade da tua vida, a tua maneira de falar. Amém? Glória a Deus. Salmo 99. É impossível terminar. Quer dizer, eu não vou dizer, nós estamos no fé, mas é impossível. Né? Graças a Deus que nós temos dessas reuniões, amém. Porque a gente vai transbordando uma em cima da outra, amém. Porque a gente vai indo, amém. Graças a Deus. Eu tenho essa sensação de, Deus, eu vou até aqui, não, transborda, vai, aí já vai na outra. A gente tem que dar um pouco. Então, amém, tenha esse coração, amém. Deus que Ele quer passar assim, se você está acostumado a viver 25% do tanque, amém, nós estamos botando ele para você começar a viver 75% do tanque, mantenha ele cheio, amém, porque nós estamos amém, tem que viver cheio. Nós já falamos, eu vou citar, amanhã eu estava citando o Salmo 99, é onde nós estamos aqui, né? Vamos lá, Salmo 99. Deus vai me dar graça. Tudo é possível. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Amém. Então, tenha essa ideia. Amém. Nós estamos, olha para cima. Deus é maior que tudo que você precisa saber olhar diferente. Amém. Pai nosso que está nos céus. Tem um prédio do lado do meu que construíram um prédio novo ali perto, que tem um L ponto em cima. E a gente não sabia que tinha, mas a gente ficou sabendo que tinha quando vendo teca, com um helicóptero. Faz uns 2, 3 meses começou o pessoal está se mudando para aquele prédio ali. Então acho que essa firma que veio para lá, 2 ou 3 andares pegou. Passaram um tempo, mas de uma hora para outra alguém desce de helicóptero ali. Mas se eu olho, o prédio é alto, ele está assim,
para mim, é a sensação, a experiência que tem, se eu vou dar uma olhada, às vezes, pela janela, para olhar para cima, ele não alcança, eu tenho que abrir a janela e olhar mais para fora, porque é alto o lugar para ver. E eu me vejo fazendo assim, abrindo não é suficiente, eu tenho que abrir um pouco mais e tenho que ir mais ainda para poder ver o que eu quero ver. E, meus irmãos, é assim, é mais, é um pouquinho mais. Amém? Ele é mais alto ainda, mais ainda, mais ainda. Aí, amém? Você vai indo e não tem fim. Amém? E não tem fim o nosso Deus. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Você precisa enxergar que Ele é sobremodo elevado, acima de todos os deuses, acima de tudo. Amém? Dali que você vai receber fé para lidar com aqui. Amém? Não é olhando para o problema, é olhando para o autor e consumador da tua fé, olhando para Jesus. Amém? De lá, é como se algo... Amém? Jesus não está aqui embaixo, amém? Lidando com as coisinhas nossas, Ele está sentado no trono. Amém? Te posiciona para ouvir bem. Amém? É que nem a pessoa quer ouvir, às vezes não sabe bem, ele está lá de cima. Amém? O Espírito Santo de Deus move e você precisa estar bem posicionado. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça. Exaltai ao Senhor. Amém? Daí vem os termos. Ele está alto. Exaltai ao Senhor nosso Deus. Prostrai-vos ante os cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Versículo 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu monte santo. E aí, se você virar Salmo 103, vira a página, versículo 19. Salmo 103, 19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Você precisa ver isso. Amém? Esse é o teu Deus. Esse é o Deus que te serve. Esse é aquele que te ama, que enviou Jesus para morrer e te deu acesso a Ele para reinar agora nessa. Essa é a maneira que se vive, meu irmão. Amém? É desse lugar. Isaías 40. Está falando da grandeza de Deus, todo esse capítulo fala da majestade do nosso Deus, que Ele mede as águas com a palma de sua mão. Amém. O nosso Deus é grande. Amém. Quantos podem dizer, o nosso Deus é grande? O nosso Deus é muito grande. Amém. Ele é muito grande. Ele não cabe. Amém. Ele é muito grande. Ele é muito grande. E Ele, na sua grandeza, no seu poder. Por isso é importante você enxergar primeiro que Ele... É necessário que você creia que Ele existe para você crer que Ele é galardoador. Você tem que enxergar Ele. Amém. Olha o tamanho de Deus. Será que Ele não pode fazer o que você está querendo que Ele faça? Olha o tamanho de Deus. Será que Ele não é capaz de fazer o que Ele está? Amém. Olha o tamanho de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus e responde. Será que Deus é capaz de fazer o que você está querendo? Amém. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Será que você é capaz de crer? Essa é a pergunta. Amém. Mas é a grandeza e a revelação de Deus que nos posiciona para dizer assim, Deus é capaz. Amém. Deus é maior. A quem me comparareis? Quem vai comparar a Deus? E aí no versículo 26 fala, levantai ao alto os olhos e vede. Você levanta bem alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome. Meu irmão, Deus chama cada estrela pelo nome. E a NASA, e os cientistas estão com dificuldade de achar. Amém. Ele chama nome. Amém. Soraya, né? Para de brilhar tão forte. Amém. Amém. Soraya não para de brilhar. Amém. Amém. Fica quieto, brilha certinho, porque tu quer. Amém. Tem sempre aquela que quer ofuscar as outras, né? Cada um no seu. Amém. É o céu inteiro. Amém. Aquela chamar para si. Amém. No coral, sabe aquela que canta mais alto? Amém. Então Deus fica administrando esse. Amém. Olha o que Deus faz, meu irmão. Amém. E nós olhamos assim, pastor, chega a ser ridículo a maneira que tu fala assim, né? Tu está debochando. Não, isso é ridículo é nós. Amém. Ridículo é nós.
olharmos para essa situação e acharmos que nós vamos dizer para Deus o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, o que pode, o que não pode. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer. Amém? E a melhor coisa que tem é que Ele nos ama. Ele é o nosso Pai. Amém? Ele é nosso Pai. Pede para Ele, fala, vem a mim, invoca-me, clama a mim, pede para mim. Amém? Glória a Deus. Fé não implora. Fé simplesmente fala. Amém? Você não está mendigando nada. Amém? Fé não mendiga e implora, meu irmão. Fé fala, simplesmente fala. A grandeza de Deus, o coração de Deus, quem Ele é, Ele afeta você e muda a tua maneira de falar. Então, não é... Fé não é falar as tuas palavras, é falar o que Deus é, o que Deus fala, o que Deus diz. Então, fé fala o que Deus fala, não o que você pensa e fala e acha que tem que falar. Os propósitos de Deus em nossos corações, amém, pelo Espírito Santo e a sua palavra em nós, a vontade dEle, amém, quando você vai enchendo, carregando teu coração, quando você coloca os teus olhos nele e caminha com ele, isso, amém, é como se fosse uma bateria, uma energia, ele nos move, amém. Quando o Espírito de Deus se move, você age, amém. Lembra? É o sopro de Deus e a palavra de Deus em nós que nos faz andar pela fé, amém. É Ele que faz essa obra. Leia a Bíblia, ora a Deus, abre teu coração, Deus, amém. Invoca a Deus. É essa a realidade. Ele é a única fonte de fé. É como se algo mexe no teu coração e você tem algo para viver, algo move você, algo para crer, amém. Que desafio o natural. Amém. Eu creio, amém, quando nós ficamos muito tempo expostos à palavra de Deus, ao Espírito de Deus vivo e à pregação, você não consegue não crer, amém. É como algo se move em você. O profeta diz assim, eu tentei ficar quieto e calar, mas a palavra de Deus estava encerrada nos meus ossos. Amém? Como um fogo encerrado nos meus ossos. Amém? Então, o que acontece, meu irmão? Quando a palavra de Deus, quando você se expõe à voz de Deus e quando o teu coração está aberto, algo vai acontecer, ele tem que chegar no teu coração e é inevitável do transbordar da tua... Algo vai acontecer e você... Amém? É como se você vai falar o que Deus está falando. Uma coisa extremamente importante, tudo o que Deus quer fazer na nossa vida, não somos nós que vamos fazer. Não é porque você vai falar direito, porque você vai falar com o tom certo, porque você treinou, porque tem que falar desse jeito. Amém. Nós precisamos parar de tentar fazer as coisas e simplesmente abrir o nosso coração e dizer assim, Deus me enche, Deus me renova, Deus eu preciso de Ti. É uma questão de fome, é uma questão de abertura de coração só. Amém? Porque fé é no coração, não é na mente. Não adianta você aprender 3 passos de fé e 5 passos de repetir uma voz. O coração tem que ser acessado por Deus. E no momento que Ele tem o coração, Ele move em você, é como se a vida dEle move em você. Amém? E você se vê falando coisas. Amém? É assim que funciona. O Espírito de Deus se move, você vai, eu estou sentindo, Deus, eu estou vendo isso aqui acontecer, Deus te dá um versículo e você começa a falar certas coisas. Amém? É exatamente isso. Amém? Então, as montanhas que estão diante de nós, amém, elas vão se mover à voz de Deus em nós. Então, o Espírito de Deus e a palavra de Deus vão mover você. Então, o meu desafio para você e o ajuste que nós vamos fazer é menos nós, é mais Deus. É a fé de Deus que vai operar. Mas para isso você precisa abrir o teu coração. Amém? Que Deus te dê uma fome para... Amém? A palavra de Deus é uma bênção. Amém? Ela molda você, ela ajusta você, ela dá... Amém? Você lê certas coisas, amém? Você começa a ler... E ler, e eu falei assim, Deus,
Olha o que tu fez na vida de Davi. Deus, é como se o Espírito Santo de Deus move você e fala assim, é isso que eu quero que tu ore para a tua situação. Eu falei assim, eu falei, Deus, e você ora aquilo. Então o que acontece? Você precisa achar nas Escrituras o que o Espírito Santo vai iluminar no teu caso, o que você tem, você precisa falar o que Deus está falando. É impossível você ser uma pessoa de fé e não abrir sua Bíblia. Amém. Isso significa que nada vai acontecer. Sobrenatural. Amém. Amém? Então, Marcos 11, que é o texto nosso, né, que fala sobre esse assunto. Marcos 11, 22. Tende fé em Deus, ao que Jesus lhes disse. Tenha fé em Deus. E é o que nós estávamos falando. Você tenha fé em Deus. E algumas traduções falam essa fé que vem de Deus. É uma fé de Deus, é quando Deus fala. Se você abrir o teu coração para receber a fé que Deus, a fé que vem, essa fé que veio na tua boca vai mover as montanhas. Amém. A ênfase é em Deus, não é em nós. Amém? E nós sempre estamos dizendo para nós, não, mas eu preciso falar mais, eu preciso ler, porque eu preciso me esforçar, eu preciso fazer. Não, a ênfase é em Deus, o que nós precisamos, Ele quer procurar um coração. Amém. Enche o teu coração da palavra de Deus, do Espírito de Deus, e deixa Deus tocar, amém, com um coração humilde. Deus, amém, me renova, toca o meu coração, mostra para Deus o quão a palavra de Deus é importante, como a pregação do Evangelho é importante, senta debaixo dessa realidade, medita dia e noite, amém. E aí você vai ver o que o teu coração em relação a Deus vai mover algo dentro de você, você vai se ver falando coisas que nem Ele está falando, e você vai ver coisas movendo que você não faz ideia. E não é nós que decidimos, não começa em nós, não é nós, amém. É Deus, que é o Senhor. Então Ele diz, em verdade vos afirmo, se alguém disser a esse monte, o que Ele está dizendo, se você tem essa fé de Deus, Ele está dizendo, é isso que vai acontecer. Você vai falar certas coisas, falar esse monte. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará o que diz. Amém? O que acontece se a gente não fala, meu irmão? Amém? Fé, não existe fé sem uma voz que fala. Amém? Com o coração se crê, com a boca confessa. O coração se crê, com a boca confessa. É a palavra de Deus no nosso coração e fé na nossa boca. Você está falando a voz de Deus. Não existe. Essa é a maneira que Deus escolheu. Quem há de ir por nós? Quem vai falar os planos de Deus na terra? Amém? Quem vai falar os planos de Deus para a tua casa? Amém? Para a tua família? Amém? Quem vai falar? Pastor, a minha família está perdida. O mundo está perdido. E aí você olha, pastor, amém. E é uma tarefa enorme para resolver o que está diante de mim. Aí eu falo assim, quem há de ir por nós? Aí você, e nós vamos começar a ter um senso de dizer assim, Deus, isso aqui é muito importante para mim. Para mim é muito importante que tu toque a minha casa. Ok? Então, é contigo então. Quem vai ir? Eu vou, Deus. E essa é a disposição. Eu vou tocar o teu coração, eu vou tirar a iniquidade, vou tocar os teus lábios, e a tua oração, o teu louvor, a tua gratidão, a tua postura, e o que tu fala vai ser em direção a isso. Amém? Deus vai mover o nosso coração, e é o que vai fazer Deus mover nessa situação. Amém? Amém? Nossa boca. Por isso vos digo que tudo quanto em oração, amém, é tremendo isso, tudo quanto em oração, mas ele está dizendo, tudo quanto em oração pedires, considerando que você tem a fé de Deus, tem de fé em Deus, amém? Não é simplesmente eu oro, pastor, eu oro, não dá nada, sim, tem a fé de Deus, abre teu coração,
Você está cheio da palavra de Deus. O que sair do que Deus botou dentro de você, em oração, amém, tudo. Quanto em oração pedir, crede que recebeste, será assim convosco. E é uma realidade que nós precisamos treinar, amém. Você enche o teu coração de Deus, amém? Deus começa a mover no teu coração, e você diz assim, Deus, e Ele move no teu coração, amém. É como se eu, amém. E você, tem coisas que você ouve, e que Deus está movendo para te falar, e você não sabe falar. Será que eu falo, Deus? Amém, se eu falar, amém, é o jeito, a gente tem dificuldade de falar exatamente o que Deus fala. Amém. E aí onde nós precisamos tratar, Deus trata o nosso coração, para não ficar trancando do coração até a boca, ele tem que ter caminho livre. Amém? E você fala, amém. Então, isso é um treinamento, nós estamos treinando a falar o que Deus está pedindo falar. Fala exatamente assim. Amém. Amém. Ora, crê. E a palavra de Deus diz, Ele está dizendo assim, no momento que você orar em fé, você é como se naquele momento que saiu da tua boca, puf, está respondido. É uma questão de Ele manifestar na tua vida. Então, eu olho certas coisas, quando a Bíblia fala de Daniel, ele era um homem de oração, a gente tem que aprender com o Daniel. Quem ora 3 vezes ao dia, exposto na frente de todo mundo, no mundo pagão, e é desafiado a sua vida de oração, senão vai para a cova, esse homem merece. Se você olhar para ele, mas ele merece orar. E a Bíblia fala que ele estava entretido com os negócios de Deus, ele estava estudando a Bíblia, ele estava vendo, ele viu, Deus, isso aqui não está certo, olha o mundo que nós estamos, olha o caos, isso aqui está fora da tua vontade, Deus. E aí ele se humilha diante de Deus. E Deus transforma, é o que nós estamos fazendo, nós estamos rendendo o nosso coração, nós estamos crendo em Deus, nós estamos olhando para a situação de Deus, o que está acontecendo ao nosso redor não está certo, amém? O mundo está, amém? Tem coisas indo para o lugar errado, amém? Nossas famílias precisam de salvação, o mundo precisa, amém? As pessoas estão indo para o inferno, amém? O mundo está indo para o lugar errado, amém? Nós precisamos aproveitar enquanto é dia, pregar o Evangelho, amém? Testemunhar, falar do que Deus é, do que Deus é capaz de fazer, amém? E aí, ele movido e disse, o anjo deu a ficha dele. Desde o primeiro dia que tu aplicou o teu coração para te humilhar e compreender essas coisas, amém, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa delas, eu vim. Amém. E aí você olha isso, Deus, isso aqui é para mim. Amém? Isso é para mim. Deus, eu vou aprender a mover o céu com a minha oração. É isso, escreve isso. Eu vou aprender a mover o céu com a minha oração. É exatamente isso que está escrito e é exatamente isso que Deus nos oferece. Ele nos deu as chaves do céu. Amém? Não deu? Ele não deu para nós. Quando 2 ou 3 concordarem na terra. Então, Deus, a minha oração precisa mover mais. O que Deus. Quando o próprio Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém. E aí, ele diz, mas quando você estiver orando, perdoa. E aí que é um grande... É que nem artéria. Falta de perdão é que nem gordura nas artérias. Vai entupindo as artérias. Impede o fluir. Amém. É isso. Entope e tranca o mover de Deus. É isso. Falta de perdão entope tudo, para tudo, cessa. Amém. Impede o fluir do que Deus quer fazer. Nós precisamos liberar, amém. Não importa quem fez, o que fez, quem não fez, que fez, quem é certo, o culpado. Deus. Eu não posso trancar o mover de Deus do que tu tem para a minha vida. Amém. Deus resolve esse problema para mim. Perdoa. Amém? Glória a Deus. Amém. Simples. Vocês estão anotando? Amém. Então, aquelas gorduras que vão tocando, essa linha direta do céu, onde Deus diz assim, amém, o céu,
aberto, aquele anjo subindo e descendo, as orações sendo respondidas. O que acontece? Amém. Jesus deixa claro, falta de perdão no coração tranca tudo o processo. Puf, para tudo. Deus nos ajude, amém. Deus, nessa noite, amém. Ok? Aquela ali também, Deus, ok. Limpa, meu irmão, isso eu creio que é um dos conceitos do que Deus está nos dizendo, desembaraça, amém. Te desembaraça de pesos, de pecados, amém. Corre a tua carreira, amém. Solta os pesos, tudo. Então, revisando alguns pontos para a gente ir concluindo. Fé não é algo que originou em nós e se origina em nós, ok? Se origina em Deus. Se você quer ter fé, fé vem de Deus. Você vai ter que abrir teu coração, porque fé é no coração, não é algo mental. Amém. Que Deus nos dê um coração rendido. Abre teu coração, meu irmão. Amém. Deus dá uma fome maior, amém, para enxergar o que tu tens disponível. Você lê a Bíblia, meu irmão, e o que está escrito é o que Deus quer fazer. Ah, pastor, mas eu não sabia que era para, amém, pegar a Bíblia literalmente e crer naquilo que está escrito. Ah, então é para pegar, não literalmente, é para inventar. Então, qual é a opção amém, qual é a opção que nós temos de pegar a Bíblia e crer nela e dizer assim, não. Amém. Amém. Nós precisamos ter a fé que leva a sério. Deus, o que Ele diz, Ele está dito. Essa é a minha vida. Deus escreveu, Deus falou. Amém. Essa é a maneira como a fé de Deus e a fé bíblica opera. É Ele que inicia o processo e você imita, você vai atrás, é Ele que começa, você só copia, vamos dizer assim. Você segue, nós somos seguidores, é assim que Jesus operou. Amém. Fé fala às montanhas, aos problemas, declara, e não fica falando sobre os problemas, ok? Amém. Não fica falando deles. Porque aquilo que você fala em fé é o que Deus pode fazer. Fé crê com o coração sem duvidar. Fé, ela tem acesso, ela te dá acesso ao que você fala. Amém. Essa é a capacidade. Você vai ter acesso ao que você falou, porque fé, ela se completa com o que você fala. Então, é aquilo que você está falando, em fé é o que você vai ter acesso. Porque nós precisamos entender que as nossas palavras carregam poder. E quando você fala, amém, você vai ter. Amém. Deus falou. Nós vivemos num mundo que mentir, falso testemunho, enrolação, e não foi bem assim, amém. Meia boca, eu fiquei intimidado, aí falei meia verdade, amém. Não existe mais, amém. Amém. Nós precisamos, Deus falou, está falado, eu vivo assim, pastor, mas você é um antiquado, maluco, o que você tem? Amém. Faz o que você quiser. Esse livro é, amém. Se você não acreditar no que a palavra de Deus diz, amém, eu não sei onde é que você está agarrado. Amém. A palavra de Deus é a autoridade final na nossa vida. Está escrito. Amém. É uma benção estar debaixo do governo de Deus, porque você tem uma referência para viver. Amém. Não existe, e meus irmãos, essa eu creio que é importante para a gente aprender, não existe nada superior à palavra de Deus. Então pensa assim, mas eu não entendo assim. Bom, você já se tornou superior. É isso? Nós estamos nos exaltando acima do próprio Deus. Deus falou, não, mas o texto não é assim. Eu li uma tradução do livro tal, aquela enciclopédia que tem 3 volumes, que isso aí que está escrito não é. Ou seja, o que é superior à palavra dela? A enciclopédia de 3 volumes. Se tornou superior à palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela é a nossa autoridade final. Esse é o problema da teologia moderna, amém? Que as pessoas interpretam, tiram, põem. Por quê? Daí fica, amém. Não, mas fulano de tal, ele é expert, ele é treinado, ele tem 9 cursos, amém? 10 poemas, ele faz papers, ele escreve artigos, amém? Ele escreveu inclusive 2 poemas, amém? Para Deus, maravilhosos. E ele diz assim, mas que importa o que ele diz? Importa o que Deus diz, amém? Amém? Existem muitas teorias e opiniões substituindo a palavra de Deus, o que é um perigo sério, amém, que nós estamos vivendo. A palavra de Deus só que transforma o coração de uma pessoa, amém. Só Deus transforma, amém. Somente a pura. A palavra viva e eficaz, ungida pelo Espírito, transforma pessoas. Deus fez uma obra tremenda na vida de Saulo de Tarso, que nós comentamos esses dias. Tremendo, amém. O natural, o homem cheio de inteligência, de teoria, sentado aos pés de Gamaliel, encontrou Jesus no caminho. Amém. Assim, tipo assim, do que é que você está estudando e falando? Assim, é quando você encontra essa pessoa que a tua fé é ajustada. Jesus Cristo, amém, imagina? Paulo no caminho a Damasco, o cara mais top, teologicamente falando e perfeito, encontra Jesus. E ele, amém, só a luz dele ofuscou o rapaz. Fala, Senhor, amém. Quem és tu, Senhor? E nós estamos precisando, amém. Deus precisa visitar alguns Saulos por aí, amém. Amém? Deus precisa visitar. E Deus é bom, Ele ama as pessoas. Que Deus nos visite. Nós estamos falando com o Criador do universo. Amém? Nós não estamos falando com qualquer amigo. Amém? Que é uma coisa que às vezes eu tenho essa dificuldade. Tem certas conversas que eu digo assim, ei, pessoal, nós não estamos falando com... Às vezes as pessoas se perdem, falam assim, eu não sou teu colega de colégio para falar nesse tom. Amém? E Deus não é nosso colega de colégio, não é nosso parça. Amém? Ele é o Criador do universo. Amém? Muda o tom. Amém? Muda o tom, reconhece. E tudo faz parte da nossa postura de ouvir o Deus que nós servimos. Fé, então, meu irmão, vai depender de você falar. É o teu milagre, você vai ter que falar. Talvez a primeira montanha que você tenha, você vai pedir para alguém te ajudar a mover a montanha, ok? Amém. Quando já tiver alguma montanha que você teve que ajudar alguém, amém, fala para alguém orar por você, você vai ajudar, amém. Vai ter o grupo de oração, vai ajudar você, todo mundo, o esforço, remover aquela montanha para você. Vai chegar uma vez, amém, que você está sendo treinado, Deus te deu autoridade para mover os teus desafios. Amém. Aprende a você orar e ver os resultados. Amém. Até porque ele diz, se alguém disser, não tem nenhuma qualificação, qualquer um é candidato. Amém? Eu sou um alguém, quando nós somos alguém, a minha fé, a minha oração vai mover as minhas montanhas. Graças a Deus. Você precisa, quando você crê, você precisa crer que recebeu no momento da oração. Esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer. Amém? No momento da oração, que Jesus diz, crede que recebeste, quando você orar. Então, processa o teu inteligência, porque nós somos assim, você ora, mas você vai crer quando chegar. Amém? E aí não chega, porque você não crê. Porque eu quero ver para crer. Amém? Então, o que Deus está nos chamando assim, crê que você recebeu e opera como você recebeu, você está esperando chegar. Amém? Tem que trabalhar nisso aí. Amém? Deus, vamos trabalhar nisso. Amém? Porque no momento que você ora, é o que Jesus, no momento que você ora, você tem que crer que recebeu. Então, a resposta de oração, ou você tem que acreditar que a resposta chega quando você termina a oração. Está feito. Amém. Quando se manifestar, e meu irmão, pode demorar, como aconteceu com Daniel.
Demorou quantos dias para chegar? Mas ele estava feito. Quando ele orou, estava feito. Nós vamos aprendendo como Deus faz. Amém? Ele responde a uma oração de fé. Ok. Amém. Amém? E aí o que acontece? O que acontece? Você espera acontecer. E quando acontecer e manifestar a resposta de oração, você diz assim, Deus, por que demorou tanto, Deus? Eu estava crendo, lá atrás eu estou crendo nisso aqui. Amém? Então o desafio, os irmãos, amém? Você continua crendo, amém? Ou desistiu porque não chegou, que atrasou. Amém? Eu estou esperando Deus, eu criei, amém? É tremendo quando o anjo apareceu para Zacarias e disse assim, a tua oração foi ouvida. Quando essa oração que ele fez? Amém? Em algum momento ele fez uma oração de fé, amém? Porque ali ele já estava desistindo. Mas em algum momento ele fez uma oração e havia falado, a oração dele foi ouvida. E aí eu cheguei. E aí o que acontece? Deus deu uma oportunidade para ele. Mas ele não acreditou, ele ficou mudo. Amém? Também tem muita gente que precisa ficar muda, fechar a boca. Amém? Deus precisa encontrar alguns salvos e Deus precisa fechar a boca de algumas pessoas. Até manifestar e dizer assim, ó, tu não creu. E a Bíblia fala, tu vai ficar mudo porque tu não acreditou no que eu estou falando. Você imagina o anjo chegar para você e dizer assim, tu vai ficar mudo. E meu irmão, é mudo mesmo. Não é mudo figurativamente. Não, ele... Amém? Tem que usar tabuinha, no caso. Na época era tabuinha. Hoje é iPad, ele pegou um iPad. Era tabuinha. Amém? Amém? É um bom nome para um aparelho eletrônico. A tabuinha. Amém? Estava lembrando, né? A cabeça foi longe agora da tabuinha. Uma neta deu para o avô um iPad. Aí um dia foi visitar ele. E aí, como tá, né? Tá gostando? Aí ele estava na cozinha, cortando cebola em cima do iPad. Não, está funcionando bem. Passou embaixo da toalha, da água, depois para limpar. Amém, está funcionando bem, estou gostando da tabuinha. Amém. Da taubinha. Amém. Ou seria por isso que nós estamos mudos e não estamos falando? É por causa da nossa incredulidade. Que nós estamos quietos, não falamos nada, porque nós estamos incrédulos. Meus irmãos, a voz do cristão é uma voz de vitória. Amém? Deus precisa restaurar, que Deus toque no teu coração. Meu irmão, nós precisamos falar. E é interessante como nós somos, às vezes, faladores em certos assuntos, mas nos assuntos de Deus nós somos quietos. Amém? Nas promessas de Deus nós temos... Amém? Eu estou encerrando, nós temos o nosso tempo. Amém? Venha preparado, amém? Põe uns paulitos, põe no olho. Amém? Põe um palito. Amém? Eu não vou. Amém? A primeira palavra que eu trouxe nessa noite é que eu tenho que ser imparcial, tenho que falar o que Deus diz. Eu não vou me mover por causa do teu sono. Amém? Nós temos um horário, nós temos um contrato, certo? 9h30. É 9h30 o nosso contrato. E meia hora para fazer os fechamentos. Um pouquinho menos. O teu coração, eu estou encerrando realmente, o teu coração e a tua boca têm que andar alinhados todo o tempo, meu irmão. Sempre. Coração e boca, sempre alinhados. Então lembra que tem a ver com o coração. E o diabo sabe, meu irmão, que o que tranca a nossa vida são essas ofensas, falta de perdão, e ele é campeão de encher a gente de lixo. Amém. Ele provoca a situação, ele mexe, ele põe o pé para a gente, né, tropeçar, trupicar, e a gente começa a encher o coração de ofensa. Não cai nesse assunto. Uma confissão, uma palavra que você fala, sem a palavra de Deus dentro de você, é conversa furada, vazia, que não vai levar a lugar nenhum. E como eu disse, então, a palavra de Deus, você tem que ter dentro do teu coração algo que dá base para o que você está falando. E essa é a razão porque nós vemos muitas pessoas falando algo de Deus, mas não carrega nenhuma autoridade. Você vê, não vê peso nenhum, é só papo. Amém? Você fala algumas coisas, mas não tem
não tem peso, não carrega autoridade, porque não está lá dentro do teu coração, é algo que vem da nossa mente. Então, meu irmão, nós precisamos encher o nosso coração, carregar o nosso coração com a palavra de Deus, carregar com a palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo nessas noites. Amém? É o que nós estamos fazendo nessas noites, nesses dias, nesses 2 meses, os dias diante de nós. Amém? Tem coisas que Deus está dizendo, te prepara, te posiciona, ajusta, porque o justo vai viver pela fé. Amém? Nós vamos vencer, nós vamos ver o reino de Deus se movendo quando nós operarmos dessa maneira. É pela fé que nós nos movemos nesse tempo do fim.